Deus, os irmãos podem se assentar. É uma alegria estar aqui hoje, no culto do avivamento, está celebrando o mês da família. Eu sou nascido e criado aqui em Monte Oreb. Quando eu nasci, o nosso pastor já tinha 10 anos de ministério. Essa semana foi a semana do aniversário do nosso pastor Paulo. E para mim é uma alegria estar aqui no culto da quinta-feira, que é um culto que para mim eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Leonardo, sua família, Davizinho Guerreiro, que gosta de praia, né, Léo? Irmãos, como é bom. Família é projeto de Deus. Eu olho para os meus 3 mosqueteiros, são 3 agora, né? Eu nunca imaginei na minha vida que ia ser pai de 3 meninos. E olha, gente, eu estava comentando isso, eu sou pastor da nossa igreja Monte Oreb na Barra da Tijuca, e eu estava falando com os nossos irmãos lá. Deus às vezes nos faz umas surpresas, porque o meu mais velho já é adolescente, já até bate papo com o Léo, né, que fez o curso lá de salva-vidas lá na Praia da Barra. Então ele já é todo atlético, academia, aquela moda praia, fica se olhando no espelho e tal, aquela coisa toda de garotada. Aí Deus me deu o meu filho mais velho, tem olhos verdes, o Paulo Davi, que é um amor de criança. O pastor Paulo se derrete por ele, né? Tem olhos castanhos. E o Vinícius, que chegou, fez 10 meses essa semana, de olhos azuis, um lourinho de olhos azuis, irmãos. E eu nunca imaginei que Deus fosse me dar cada filho, um de olhos verdes, outro de olhos castanhos, e o mais novinho de olho azul. E Deus nos surpreende quando a gente quer viver os sonhos de Deus. Família é projeto de Deus. Primeira instituição que Deus criou foi a família. Primeiro mandamento que Deus dá ao homem, assim que ele faz Eva, carne da sua carne, ossos dos seus ossos, do bom e do melhor da costela. Vocês sabiam que a costela é a melhor carne? A melhor carne que tem do boi? Deus fez do melhor as irmãs. O homem já foi do barro, uma matéria mais bruta, mas nós temos o nosso propósito. Deus dá o primeiro propósito ali para Adão e Eva: coabitai-vos e multiplicai-vos. Ali nasce a família, projeto de Deus para nós. A igreja, ela preserva, ela zela pela família, que é o maior projeto que Deus fez depois do homem, depois da criação da humanidade. E nós queremos hoje aqui trazer, irmãos, para vocês uma palavra. Eu brinco muito na nossa igreja da Barra dizendo o seguinte: o meu perfil de pastor, né? A irmã Thaís, a gente chama de doutora por uma maneira carinhosa, né? Mas nesse domingo agora vai ser ordenada ministra. Vitória, bênção, alegria para mim também. E eu falo muito aos nossos irmãos da nossa igreja, que lá é um pedacinho de Monte Oreb, é uma extensão nossa. Eu sou Pedro. O apóstolo Pedro, ele era aquele que tinha uma visão mais prática da vida. Ele sabia pescar, mas quando Deus usava, o Espírito Santo de Deus vinha sobre ele, Deus usava ele de maneira extraordinária, que até a sua sombra curava os enfermos. Deus tinha um propósito da vida de Pedro. Se você for ver o livro de Atos dos Apóstolos, primeira metade é Pedro que está em cena. E dos 12 discípulos, ele era o mais polêmico e o que era mais carismático. Eram as características de Pedro. Agora, se você vê Paulo era um homem que falava a imperadores. Paulo, um homem altamente intelectualizado. Paulo chegou a falar de frente a César, ao governador, o imperador de Roma. Era um homem que sabia outras línguas. Era um homem que fez grandes viagens missionárias, que fez com que o evangelho chegasse até nós. Então, na segunda metade de Atos dos Apóstolos, quem está em cena é Paulo. Aí eu brinco lá na nossa igreja da Barra falando o seguinte: irmãos, eu sou Pedro, e a minha esposa Thaís, ela é Paulo, porque Paulo é aquele mais versado nas escrituras, de fala como tem o dom da palavra. Pedro também tem suas virtudes, mas a gente tem umas óticas diferentes. Thaís, ela consegue ler um livro de 1000 páginas em 2 dias, facilmente. Eu, para ler um livro de 1000 páginas, o único livro que eu li dessa espessura foi a Bíblia, irmãos. Passou disso, é aquele livrinho curtinho, que às vezes a pessoa diz que leva meia hora, eu levo um dia, porque a minha mente, eu sou muito criativo, eu não tenho paciência para ler muito, embora incentivo a leitura e quando a gente lê, os nossos horizontes se expandem, mas eu tenho uma visão mais prática, como Pedro tinha. Ela tem uma visão mais de Paulo.
Então eu vou deixar para ela falar aqui a maior parte, porque ela tem uma coisa que eu admiro na minha esposa, irmãos. Eu falo isso, que eu falo para ela que eu sou o primeiro fã de carteirinha que eu gosto de assistir, e não só a minha vida, mas a vida da nossa igreja Monte Olé Barra também é muito edificada quando ela lá fala. Ela tem um dom da palavra, ela tem uma virtude que Deus tem derramado sobre a vida dela. Não só eu, o nosso pastor também é fã de ouvi-la também. E ela faz umas revelações das Escrituras que eu paro para pensar, mas espera aí, eu já li isso, mas eu não depurei isso. De onde você tirou isso? Não, mas está na palavra. Eu olho lá, releio. É verdade, foi Deus que revelou. E outras coisas ela descobre porque ela tem uma visão científica, né? Ela é já doutora de fato. A gente chama de doutora porque ela tem profissão na área do direito, nem é médica. Ela é doutora porque ela fez realmente o doutorado. Então ela consegue cientificamente olhar a Bíblia à luz da palavra e descobrir riquezas que a gente simplesmente lendo, Deus fala com a gente, mas Deus traz essa revelação a ela. Então ela vai fazer aqui uma mensagem que é uma continuação da mensagem que o pastor Leonardo gostou muito, que é José e a Zenate, que é uma das mensagens que assim eu fiquei maravilhado que Thaís fez, e que os irmãos com certeza vão sair daqui, não só vocês, mas as famílias de vocês edificadas. Amém? Thaís. Glória a Deus, graça e paz. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Graças a Deus. Quem está aqui com grandes expectativas em Deus? Eu sou a primeira. Eu posso contar para você um segredo? Algo meu com Deus? Toda vez que Deus quer falar algo muito importante através da minha vida para a igreja, quando eu estou ali, é tocada aquela música. Quão grande é o meu Deus. É um sinal que Deus tem comigo. A família Santiago, né, tocou essa música. Aleluia. Foi assim quando eu preguei no domingo sobre José Zenate. Eu estava orando ali, dizendo: Senhor Deus, Tu me deu esta palavra, então, Senhor, me capacita, usa a minha boca para que eu possa falar à tua igreja aquilo que a igreja precisa ouvir. E aí começou a tocar a música Quão Grande é o Meu Deus, e hoje foi a mesma coisa. Então é um sinal que eu tenho com Deus. Então eu estou com grandes expectativas esta noite, que Deus vai falar e a palavra vai direto ao coração das famílias. Eu tenho orado para cá, para a igreja sede, como também para a nossa filial da Barra. Eu tenho pedido a Deus famílias. Uma das coisas que eu tenho orado ao Senhor: Senhor, traz famílias. Eu sei que eu quero que tu salve mulheres, tu salve jovens, tu salve crianças, aleluia. Mas eu quero que entre pelaquela porta famílias. Eu quero que tu alcance famílias. Porque é projeto de Deus. O diabo, ele está com uma gana muito grande em cima de famílias. Destruir famílias. Destruir esse projeto divino. Que começou, sabe aonde, meus irmãos? No próprio Deus. Porque o próprio Deus é família. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo de Deus. E quando Ele criou o homem, e Ele deu uma esposa, Ele deu uma família, mas Ele, sabe qual foi a referência dessa criação? Ele mesmo. Porque Ele era família. Quando Ele olhou para Adão e disse o seguinte: não é bom que o homem esteja só. De onde Ele tirou isso? Não é bom que o homem esteja só. Sabe de onde o Senhor tirou isso? Dele mesmo. Porque Ele é família. Ele é o Pai que tem a palavra. E que todas as coisas é criado através da sua palavra. O Espírito Santo que se move sobre as águas e que gera vida. O Espírito Santo é a referência da esposa na sua casa, que tem útero. Você sabe que, esposas, porque você tem útero, você acha que esse órgão foi colocado na sua vida por qualquer coisa? Sabe por quê? O órgão, ele tem um contato no reino do Espírito. O teu útero
Ali é gerado vida. Ali traz à existência o que não existe. Então, mulher, aprenda o seu poder. Você tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. De mudar atmosferas na tua casa. A atmosfera pode estar pesada, mas saiba que você, mulher, tem o poder de mudar atmosferas. De trazer à existência aquilo que não existe. Espírito Santo que gera vida. E o Filho, representação de Jesus. Aquele que foi lançado. A flecha do Deus Pai. Que foi lançado. Sabe para quê? Porque tinha uma missão, um propósito. Os nossos filhos têm propósitos. E no tempo de Deus nós iremos lançá-los por propósito de Deus. Porque é uma coisa que eu tenho profetizado. Nós não tivemos filhos para desonra, para vergonha. Nós tivemos filho para honra e para cumprir o propósito e a missão de Deus. E nós cremos que a unção de obediência que estava sobre Jesus e que foi obediente até a morte. E a palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo que ele foi obediente até a morte. Não é qualquer morte não. A morte de cruz. Ele foi obediente na pior morte. Ele foi obediente. E essa unção de obediência está sobre os nossos filhos. Essa unção de honra está sobre nossos filhos. Em nome de Jesus, meus filhos são filhos de honra. Aleluia! A minha família nasceu para governar. A minha família nasceu para cumprir propósitos de Deus. Mas Thaís, está tudo diferente. Não está tudo diferente. Olha como é que está a minha casa. Profetiza, continua profetizando, continua acreditando, continua, não desiste da tua casa, não desiste dos teus filhos, não desiste da tua esposa, não desiste do teu marido, não desiste da tua família. Oh, aleluia! Aleluia! Meus irmãos, quando me chamam para falar de família, eu quero dizer para vocês que a parte mais fácil é essa. Está aqui com o microfone falando para vocês sobre família. Sabe qual é a parte mais difícil? É viver o que eu falo dentro da minha casa. Porque eu não quero cair na hipocrisia. Então quem me testifica aqui é o meu marido. E quem me testifica são os meus filhos. Quem está falando com você não é uma mulher perfeita. E nem você olhar para a gente aqui tem uma família perfeita. A gente já errou muito. A gente brigou hoje, amor? Não, glória a Deus. Aleluia. Não brigamos hoje, glória a Deus. Nós erramos muito, mas a graça do Senhor está sobre nossa vida. E sabe o que nos faz estarmos aqui? Eu e ele, sabe o quê? Um caminho de perdão. Porque se não fosse um caminho de perdão, Deus não estaria cumprindo o propósito dele nas nossas vidas. Eu quero dizer para vocês, já passou para nossa cabeça alguma vez jogar tudo para o alto, nos momentos de surtos, né? Que as mulheres têm alguns momentos de surtos. Eu não vou mentir para vocês. Mas sabe o que nos edifica? Perdão. A graça de Deus. O joelho dobrado. Porque muitas vezes parte dele, porque eu confesso, minhas irmãs e meus irmãos, que eu sou a parte orgulhosa e Deus está me tratando e me quebrando. Ele é, não parece, mas ele é a parte mais flexível. Então, muitas vezes, sempre parte dele. Muitas vezes, sempre parte dele. Deus está trabalhando na minha vida, porque muitas vezes ele chega e fala assim: vamos orar. Eu não sei a resposta, mas eu sei que a gente vai buscar em Deus a solução. Então vem cá, Thaís, vem orar. E ele, Thaís, vamos orar. Vem, se ajoelha aqui, Thaís.
E aí a gente se ajoelha ao pé da nossa cama, da nossa intimidade. E ali Deus quebra a gente. Porque é o lugar de nos quebrar, é na presença de Deus. O lugar que um casal tem que estar é na presença de Deus. O lugar que uma família tem que se posicionar é na presença de Deus. Porque é lá que nós encontramos cura. É lá que nós encontramos o perdão que a gente precisa liberar. É lá que a gente encontra a libertação. É na presença de Deus que a gente encontra tudo o que a gente precisa. Não é na minha força, minha irmã. Não é na sua força, meu irmão. Porque se for na nossa força, não vai para frente. Eu vou dizer para você, de novo. Se for na sua força, não vai para frente. Você não vai aguentar se for na sua força. Se for na sua força, meu irmão, também você não vai aguentar. Mas é na força de Deus. Amém? Amém? E eu queria trazer uma palavra para você hoje. E eu queria colocar a sua slide. É uma continuação de uma palavra que eu dei no domingo na sede. E que foi tremenda a palavra em cima de José e Azenate, da casa de José. Eu vou resumir um pouco a mensagem, não tudo. Porque não é o propósito de hoje. Mas para quem quer assistir, eu incentivo a assistir no YouTube da igreja, daqui da sede. Igreja Batista Monte Oreb, o YouTube, tem uma playlist minha, O Poder da Família. É a última pregação. José e Azenate, minha família nasceu para governar. Então assista. Amém? Você vai ser muito edificado. E hoje eu queria falar sobre a casa de Efraim. Eu gosto sempre de colocar as minhas redes sociais ali. Tem as minhas redes sociais e tem as redes sociais do pastor Marcos. Porque é um ponto de contato de vocês conosco. Eu sempre digo que a gente está aqui nessa posição, a gente não é melhor do que vocês, né? A gente não é inatingível. Eu quero que vocês se relacionem conosco. Eu quero que, se vocês tiverem alguma dúvida da mensagem, que vocês perguntem. Eu vou responder. Eu respondo? Quem me procura sabe que eu respondo. Eu respondo. Por quê? Porque somos reinos de Deus. E nós estamos aqui para ser resposta de Deus para o irmão que precisa. Sabe? Nós estamos aqui para estender a mão para aquele que necessita. Então, se você quiser mandar mensagem, se você quiser pedir oração, manda mensagem para mim, tá? Ou para o pastor Marcos. Vocês famílias que precisam de ajuda, sabe? Não estão sabendo para onde correr, também pode ir nos procurar. A gente vai dar uma palavra de Deus para a sua vida. Ou edificar vocês através do nosso testemunho. Amém? E hoje eu queria falar com vocês sobre a casa de Efraim. Quem foi Efraim? Efraim, ele foi um dos filhos de José. José é aquele irmão, sabe? O 11º irmão de Jacó, o 11º irmão, filho de Jacó e Raquel. O primeiro filho de Raquel. Raquel não podia gerar, era estéril. E Deus derramou a graça sobre a vida de Raquel e ela gerou José. José era o filho amado, como diz lá em Gênesis 37, de Jacó. Ele amou mais José do que todos os outros filhos. E isso gerou ódio nos irmãos. Ao ponto de que os irmãos tinham tanto ódio de José. José ainda inventa de sonhar. Sonhou que os molhos, 11 molhos ficavam de pé e se prostravam diante do molho dele, Aí os irmãos, peraí, 11? Deixa eu fazer as contas. É a gente vai se prostrar para ele? O que ele está pensando que ele é? Esse fedelho aí, está pensando que é o quê? E aí aumentou o ódio dos irmãos, ao ponto dos irmãos pensarem o quê? Em matá-lo. Faz toda uma trama, os irmãos ali. Primeiramente, Rubem pensa em colocá-lo dentro de um poço, para depois resgatá-lo. Mas aí os irmãos queriam realmente matá-lo. Mas aí Judá tem uma ideia. Não, vamos fazer o seguinte, está vindo uma caravana de ismaelitas ali. Vamos pegar ele e vender, porque ainda a gente ganha um troco. Ganha um dinheirinho. E aí vendem ele para a caravana de ismaelitas que estava em direção ao Egito. Ao chegar no Egito, ele é comprado por Potifar, fica na casa de Potifar. E ali Deus prospera José, na casa de Potifar. A esposa de Potifar, a gente sabe a história, Trama contra ele e vai parar no cárcere. Lá no cárcere ele
ele também, a mão de Deus está sobre a vida dele, ele prospera no cárcere ao ponto dele ficar responsável por todos os presos e os prisioneiros do cárcere. Ali no cárcere, ele revela sonhos. Deus dá, né? Deus mostra a José um grande dom, que é a revelação de sonhos. E ali ele revela o sonho do copeiro e do padeiro. Um ele diz que ia morrer e o outro ele diz que ia ser restituído no seu cargo. E ele fala para aquele que ia ser restituído, né? Olha só, quando tu voltar lá para a casa do faraó, lembra de mim. Lembra que foi eu que revelei o sonho. Só que ele esqueceu, passou 2 anos, aí ele lembra. Por quê? Porque faraó tem um sonho. E ninguém conseguiu revelar esse sonho. Só quem conseguiu revelar o sonho, quem foi? Peraí, deixa eu ver. Ah, eu sei que lá no cárcere tem um hebreu que revelou o meu sonho. Faraó, eu acredito que ele pode resolver teu problema. Traz ele. Trouxe diante de Faraó José, e ali José revela o sonho de Faraó nessa grande oportunidade, e ali Deus muda a sorte de José. E nessa mudança de sorte, Deus dá honras e bênçãos materiais para José. Honrarias políticas e bênçãos materiais e riquezas. E um desses tesouros que Deus dá para José é uma esposa, Asenate, filha de um sacerdote egípcio, Potífera, sacerdote de On. Asenate é dada no meio dessas riquezas e dessas honrarias. E eu sempre, e na pregação passada eu digo que ela foi deixada por última. A última coisa que ele dá de tesouro foi Asenate. Por quê? Porque o melhor sempre fica por último. A esposa. Provérbios 18, 22 fala o quê? Que quem acha uma esposa acha o tesouro. Sabe o que é interessante desse Provérbios? É porque não é um tesouro, é o tesouro. Você pode ler lá Provérbios 18, 22. Quem acha uma esposa acha o tesouro. Não é qualquer tesouro, é o tesouro. Sabe o que está querendo dizer? Quem acha uma esposa acha o tesouro. E sabe quem é esse tesouro? Família. Família é o tesouro. Família, a tua família é o teu tesouro. E é através da tua esposa. Sabe o que foi dado para José? Aquilo que foi tirado dele. Foi devolvido uma família. Ele foi tirado do meio da sua família, arrancado do meio da sua família. E Deus devolve, restitui, dando uma esposa. Deus devolveu família para José. E aí Asenate tem 2 filhos. O primeiro chama-se Manassés. Sabe o que significa Manassés? Deus me fez esquecer do tempo da minha dor. Manassés significa Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. Eu quero dizer para você essa noite, se você quer reconstruir alguma coisa, primeiro esqueça do teu passado e da tua dor. Perdoe. Manassés significa perdão. Você só vai reconstruir alguma coisa, edificar alguma coisa. E se essa alguma coisa for o tesouro que é a tua família, saiba, você só vai edificar a tua casa se você perdoar. Eu falei aqui que se nós cumprimos um propósito de Deus, porque nós caminhamos um caminho de perdão. É um caminho de perdão. É um perdoando o outro todos os dias. Porque senão não vai dar certo. E depois ele tem o segundo filho, Efraim. Sabe o que significa Efraim? Duplamente próspero, duplamente abençoado. Olha que bênção. Efraim significa dupla honra. Eu digo a você, você quer reconstruir alguma coisa, meu irmão? Esqueça e cresça. Efraim significa prosperidade, crescimento. Deus fez José crescer e prosperar na terra da sua aflição. Quer edificar a tua casa? Quer edificar a tua família, meu irmão, minha irmã? Perdoe, mas também cresça. Porque menino e nem menina edifica nada. Menino não constrói nada. Criança não constrói nada. Quem constrói é homem e mulher. Você quer construir um lar? Cresça. Não adianta você perdoar se você não cresce. Não é perdão.
É remorso. Sabe o que é remorso? Fiz alguma coisa errada. Eita, vou trazer um presentinho para minha esposa, né? Para ver se melhora o meu crédito com a patroa. E aí depois faz tudo de novo. Você pede perdão e depois faz tudo de novo. Perdoar é esquecer. Perdoar é não voltar para o erro. Sabe uma coisa que eu aprendo com Davi e que eu tenho orado a Deus? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi errou muito. Muito. E se você ver a história de Davi, quantos erros. Meu Deus. Tramou a morte de um homem para ficar com a esposa dele. Jesus. Mas sabe o que eu aprendo com Davi? Ele não repetia os erros. Ele se arrependia e não voltava para o mesmo erro. Quando ele se arrependia, ele se arrependia. Ele se rasgava suas vestes. Senhor, não afasta de mim o teu Espírito Santo. Porque se tinha uma coisa que Davi temia, era que seus erros afastassem o Espírito Santo de Deus dele. Ora, baixere, cantere, abaixore. Cresça. Sabe como é que a gente cresce? Perdoando e acessando Deus. Aprendendo sobre Deus. Sobre aquele que vai edificar o nosso lar. Sobre aquele que vai trazer a palavra de verdade, porque a verdade liberta. Trazendo a minha família para aprender a palavra, é assim que a gente cresce. A gente cresce com os nossos erros, meus irmãos. Pode crescer. Use os seus erros para crescimento, para ser púlpito para outras famílias. Seu testemunho edificar outros lares. Teve um dia muito difícil. Naqueles dias assim que a nossa casa parece que tudo, sabe? Tudo dá errado. E foi um dia que eu discuti com o Marcos. E Deus é tão tremendo que Deus enviou os pastores naquela hora. Eles foram para lá para casa. Quando eu vejo, apertou a cigarra. Aí eu olhei para ele, tu chamou, foi? Aí ele falou assim, eu não. Sei lá quem é. Chegou na hora boa, né? Quando eu abro a porta, o pastor e a pastora. Oi, eu vivi mais neto, não sei o quê. Aí senta lá e eu, pronto, e agora? Amém, Jesus, eu sei que foi tu que mandou, aleluia. E aí, a gente começa a fazer meio que olha, ele fez isso, aí foi ela, não sei o quê. Aquele negócio, foi ele, foi ela, foi ele, aquele negócio, culpa, né? Aí, sabe, deixa eu falar da síndrome do detetive? Que tem muito nas famílias. Tu é a culpada das coisas, tu é o culpado das coisas. A gente procura, é o detetive, quer saber quem é o culpado, né? Começa essas coisas. A discussão a maior discussão de casais tu é culpado. Não, é tu. Tu que é culpado. E não para nunca a discussão, porque fica procurando culpado. São os detetives, né, da relação. Então foi nessa situação. Aí Deus usou o pastor Paulo de uma forma tão tremenda. Sabe como? Ele se levantou. Começou a falar para mim os defeitos dele. Os problemas dele com a pastora. Você acha que é fácil, minha filha? É um caminho de perdão. E não sei o que. Começou e Deus usou ele. Sabe? Falando com ele ali, eu falei, meu Deus, glória a Deus. A gente cresce com os nossos erros, meus irmãos. Nós crescemos com os erros. E usamos esses erros para quê? Para edificar outras vidas, outros casais. Quando eles saíram de lá, estava eu e ele, meu amor, glória a Deus. Porque é assim mesmo. Amém? Amém. Deus vai reconstruindo. Mas a gente tem que estar no caminho de perdão. No caminho, tá? É no caminho. Sabe o que é caminho? É assim, ó. A gente está andando, pode ser que dê alguma coisa errada. A gente faz isso. Mas a gente continua andando. Pode ser que vira as costas. Pode ser que a gente esteja andando assim, ó. Mas a gente continua andando no caminho. Até tem uma hora que lá Deus vai falar assim, vira um pro outro. Se olha. Vem cá vocês dois, o que é que está acontecendo aqui? Por que vocês estão desse jeito? Faz as pazes. Sabe aquele pai que faz para os filhos?
Fica ali no quarto, ficam trancados os dois. Só sai do quarto quando fizer as pazes. É Deus com a gente. Mas nós precisamos estar no caminho. Mesmo às vezes não querendo olhar, mas no caminho. Porque se eu saio do caminho, se ele sai do caminho, não tem como Deus reconstruir. A não ser pela graça, Deus trazer de volta. É tão difícil Deus trazer de volta para o caminho. É muito mais difícil. Amém, meus irmãos? Então Efraim é esse. Efraim é esse. Sabe quem é Efraim? Efraim é aquele que quando Jacó, ele está velho, José vai levar. Isso depois que já há toda uma retratação dos irmãos. Jacó já descobre que seu filho José é vivo. E aí a casa de Jacó vai para o Egito para ser sustentado por José. Mas aí quando José está perto da sua morte, Jacó está perto da sua morte, José vai levar os seus filhos para que Jacó o abençoe seus filhos. Porque ele sabe como é importante a bênção dos seus pais. Como é importante a bênção do seu pai. Sabe o que eu vejo essa cena? É um homem riquíssimo, um governador do Egito, diante de um homem velho, pobre, que é sustentado pelo seu próprio filho. Mas sabe o que o seu filho está? De joelho com seus filhos, diante daquele homem pobre, daquele homem que é sustentado pelo seu filho. E ele está assim, ó. Sabe por quê? Porque ele entendeu sobre honra. Esse homem velho e pobre, ele que me abençoa. Eu posso ser rico, eu posso ser um governador, mas é ele que me abençoa. E eu sei que a bênção dele eu preciso para minha casa. Como é que você tem tratado seus pais? Ah, eu sustento minha mãe, tem que me servir, meu pai tem que me servir, porque eu pago as coisas deles, tem que ser minha empregada, meu empregado. E às vezes trata o pai com grosseria. Saiba de uma coisa: você pode até sustentar os teus pais, mas a bênção vem deles. É deles. A honra vem a partir dos pais. Não é o contrário, não. Não é filho que abençoa pai, não. É pai que abençoa filho. Autoridade. E eu entendi isso na minha vida, sabe? Eu entendi isso na minha vida. Marcos entendeu. Eu acho muito bonita a forma que ele trata os pais dele. A honra. Eu aprendi isso pra mim, sabe por quê? Porque eu aprendi que a semente de honra gera honra, mas a semente de desonra gera desonra. Como você tem tratado seus pais? Saiba que a forma como você trata os seus pais, você vai colher. E eu espero que você colha a honra na sua vida. Então ele sabe a importância da bênção do seu pai. E ele leva Efraim e Manassés. Aí sabe o que Jacó faz? Isso aqui. Troca as mãos. E coloca a mão direita sobre Efraim, que era o mais novo. A mão direita sobre Efraim, mais novo, e a mão esquerda sobre Manassés. E aí José fala assim: pai, você trocou as mãos, Manassés é o mais velho. Por quê? Porque sobre a mão direita é a mão de autoridade. E é entendido para o povo hebreu que quando o mais velho coloca a mão de autoridade, que é a direita, sobre o primogênito, é passado para ele a bênção da primogenitura. Então, José falou: não, pai, Manassés é o mais velho, é ele que tem que receber a bênção da primogenitura. Aí Jacó: tu não entendeu nada. Eu estou muito consciente do que eu estou fazendo, tá? Eu quero dizer que Efraim vai ser maior do que Manassés. Manassés vai ser um homem próspero, mas Efraim, sobre ele existe a dupla honra. Sobre ele existe o duplo, o 2. Ele vai ser muito maior do que o seu irmão. E eu quero dizer que desse menino aqui vai sair nações. É esse Efraim, a casa da dupla honra. Mas eu queria ler com vocês agora 1 Crônicas 7. Vocês estão comigo? 1 Crônicas 7. Era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho. 7 a partir do 20, tá, gente? 1 Crônicas 7 a partir do 20. Era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Bered. Não, então eu vou ler aqui.
De quem foi filho? Taate. De quem foi filho? Eleada. De quem foi filho? Taate. De quem foi filho? Zabade. De quem foi filho? Sutela. E ainda Ezé e Eleade, mortos. Mortos pelo homens de Gate, naturais da terra. Os mataram porque desceram para tomar. Mas o que a minha Bíblia aqui está dizendo? Que eles foram roubar gados. E eles foram mortos pelos homens de Gate. Vamos continuar? Pelo que por muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou, repete comigo, Berias. Porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi, repete, Será, que edificou a Bet-Horon, e a de baixo e a de cima, como também a Uzen-Será. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, e de quem foi filho Elisama, e de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Aleluia! Aqui a gente está vendo alguma coisa, uma tragédia acontece nessa casa. Efraim, a casa da bênção, da dupla honra, agora é atravessado por uma tragédia. Efraim e Manassés teve ótimos exemplos. José foi um homem temente a Deus, obediente. A casa de José foi um exemplo para seguir. Só que agora, aquele homem, aquela casa abençoada, aquele homem que tinha promessa sobre a vida dele, é atravessado por uma tragédia. Porque eu quero dizer para você, meus irmãos, tragédia não escolhe porta. Ela pode bater em qualquer uma. Na casa do crente, na casa do descrente. Ela bate. Mas essa aqui não foi qualquer tragédia. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos fazendo sabe o que, meus irmãos? Foram mortos de morte natural? Uma enfermidade acometeu a vida deles? Não. Eles foram mortos porque estavam roubando. E aí eles foram mortos, foram pegos pelos homens de Gate que os mataram. E a Bíblia fala que Efraim sentiu uma dor. Chorou por muitos dias pelos filhos. E sabe o que eu entendo? É porque Efraim deve estar se perguntando: o que é que eu fiz de errado? Sabe o que significa Ezé e Eleade? Ezé significa tesouro. Eleade significa, sabe o quê? Deus é minha testemunha. Deus, tu é minha testemunha. Tu sabe que eu fiz tudo certo. Tu sabe que eu ensinei. Tu sabe que eu eduquei. Tu sabe que eu dei do melhor. Os meus tesouros eu dei para os meus filhos. E eles foram mortos roubando gado. Será que na minha casa não tinha carne para eles? O que é que faltou para eles? Eu imagino que esse choro de Efraim é de culpa. Onde eu errei. E eu estou querendo falar aqui para famílias que têm carregado uma culpa. Pais, mães que têm dito assim: onde eu errei. Onde eu errei. Eu quero hoje que Deus te livre da culpa. Te liberte da culpa. Porque culpa não nos avança. Culpa não nos faz crescer. Sabe o que nos faz crescer? Responsabilidade. Deus quer te livrar da culpa, mas quer te entregar responsabilidade. Você vai se responsabilizar pela tua casa. Pode ser agora que uma tragédia, que algo não esteja como prometido. A tua casa hoje pode ser completamente diferente do que Deus te prometeu. Mas eu quero dizer para você que a história não acabou. E eu quero dizer para você que Deus vai te livrar da culpa, porque você não tem culpa. Olhe para o seu irmão, para a sua esposa, para o seu esposo. Diga assim: nós não temos culpa. Mas nós temos responsabilidade. Nós vamos nos responsabilizar pela nossa casa. O que ficou para trás nós não podemos mudar, mas nós podemos fazer diferente hoje.
E a Bíblia diz que Efraim foi consolado pelos seus irmãos. Mas ele chorou muitos dias. Até que ele volta a coabitar com a sua esposa. E tem um filho chamado Berias. E outro chamado Será. Eu quero dizer para vocês. Lembra que eu falei que a mulher tem útero? Vocês lembram disso? E muda atmosferas. Eu quero dizer para vocês que Deus vai mudar atmosferas de famílias aqui. Vocês vão voltar para a intimidade. Vocês vão voltar para casa. Maridos vão voltar para a intimidade do seu lar. Esposa vão voltar para a intimidade da sua casa. Filhos que estão longe vão voltar para casa. Deus vai reconstruir a intimidade da família. Sabe por quê? Porque você vai gerar novamente. Efraim gerou num tempo de dor. É falado que Berias nasceu num tempo onde tudo estava mal. Sabe o que significa Berias? O grito da dor. Eu posso profetizar para a tua casa hoje? Vai ser o último grito que você vai dar. Mães, vai ser o último grito que tu dá pelos teus filhos. Pai, vai ser o último grito que tu dá. O grito da dor, Berias. Berias. Ele tinha colocado lá nos filhos tesouro, Deus é minha testemunha. Aí nasce Berias, o grito da minha dor. Às vezes nós colocamos nos nossos filhos nossas frustrações. A gente projeta sobre ele tudo que vai mal na nossa vida. Deus também quer nos livrar disso hoje. Deus quer nos libertar disso hoje. Porque os nossos filhos são flechas que vão ser lançadas para um propósito de Deus, mas eles não são meus. Sabe o que eu aprendo com José? José educou Efraim e Manassés, mas quando chegou diante daquele homem pobre, velho, mas que era seu pai, que tinha a bênção sobre a vida dele, Jacó fala assim para José: José, teus filhos não são teus, eles têm um propósito de governo, me dá os teus filhos, Efraim e Manassés. E sabe o que José, um governador, um homem rico, faz? Toma, pai, eles são teus, porque eu entendo que Manassés e Efraim têm um propósito de Deus, de governo, eles não são meus. Os teus filhos não são teus. Não projete sobre eles as tuas frustrações, as coisas que você não conquistou e você quer que eles conquistem. Sabe o que eles vão conquistar? O que é propósito de Deus. Eles não são um modelo seu e nenhum padrão que você estabelece, não. Eles são o quê? Eles são modelos e projetos de Deus. E eles vão cumprir porque eles são flechas. E no tempo certo nós vamos lançá-los. Berias nasce. E aí ele tem outro filho chamado Será. Será é uma mulher. Olha que tremendo. Uma mulher. E a Bíblia fala que ele edificou 3 cidades. Bet-Horon, baixo de cima. E edificou Uzen-Será. Edificou uma mulher que edifica cidades. Uma mulher que edifica cidades. Ele teve uma mulher que construiu cidades. Provérbio 14 diz que a mulher sábia edifica seu lar. Será edificou cidades. Da dor teve Berias, o grito da dor. Mas também teve Será, aquela que edifica casas, edifica cidades. Será edificou Bet-Horon. Sabe quem foi Bet-Horon? Sabe que cidade era essa? Sabe que cidade era essa? A cidade de grandes palcos de vitórias do povo de Israel. Foi em Bet-Horon que Josué disse para o sol e para a lua: para agora! E o sol e a lua parou. Foi em Bet-Horon. Bet-Horon era uma cidade fortificada, uma cidade divisa de Jope a Jerusalém. Era uma cidade que foi construída com fortalezas. Bet-Horon significa casa de refúgio. A tua família hoje pode estar vivendo tudo diferente do que Deus prometeu. Mas saiba, Efraim, você tem promessa. Saiba,
Efraim, Deus disse para você que você seria pai de nações. Saiba, Efraim, você vai ter dupla honra sobre a tua vida. A tua casa hoje pode ter entrado a vergonha, mas saiba, Efraim, sobre você está a dupla honra de Deus. A tua casa, Efraim, não vai ser conhecida como a casa de ladrões. A tua casa, Efraim, não vai ser conhecida como a casa daqueles que roubam. Mas a tua casa, Efraim, vai ser conhecida como a casa de Berias. Sabe quem foi Berias? Ancestral de Josué. Sabe quem era Josué, o libertador? Aquele que entrou com o povo na terra prometida. Era Josué. Josué significa, é o codinome de Jesus, aquele que salva. Hoje você pode estar tomado de vergonha. Hoje o diabo está tentando te confundir, dizendo o seguinte: eu tenho uma promessa, mas olha o que está acontecendo com o meu casamento. Olha o que está acontecendo com meus filhos. Olha o que está acontecendo na minha casa. O diabo está te confundindo. Mas eu quero dizer que através do que tu vai gerar no tempo difícil, vai vir a salvação na tua casa. Vai vir Jesus, vai entrar no teu lar e vai te salvar. E sabe o que mais? A tua casa também vai ser conhecida, sabe com o quê? Aquela casa que edifica outras casas. Porque Será edificou uma cidade, e na cidade tinha muitas casas. Ela não só edifica o lar, mas ela edificou outros lares também. A tua casa vai ser aquela que vai edificar. Vocês estão comigo, meus irmãos? Efraim, a tua casa é abençoada. Efraim, existe promessa. Persevere na promessa de Deus na tua vida. Persevere, Efraim, porque tu vai ser conhecida como nações. É tanto que Efraim, as 10 tribos se juntaram e ele foi para o reino do norte, o reino do sul, a tribo de Judá. E o reino do norte foi conhecido como tribo de Efraim. Efraim foi uma grande tribo. Deles veio Josué, veio Débora, uma grande juíza. Foi da casa de Efraim. Foi da casa da dor. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Débora, sobre um cântico, quando ela venceu os amalequitas, ela disse: bendizei a casa de Efraim. Bendizei a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Irmãos, Deus tem promessas nas nossas vidas. O inimigo de nossas almas, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Sabendo ele a promessa que Deus tem para você, ele quer frustrar os sonhos de Deus em você. Efraim tinha tudo para abandonar a promessa de dupla honra que Deus tinha dado por meio da bênção de Israel. Jacó é Israel. A bênção de Deus era tão grande sobre a vida de José, irmãos, porque ele caminhou em obediência e teve grandes frustrações. Foi espancado pelos seus irmãos, ficou à beira da morte, foi assediado pela mulher de Potifar e jogado injustamente na prisão. A bênção de Deus foi tão grande na vida de José, que eu imagino, pastor Léo, e eu já trouxe essa revelação ao pastor e à pastora, eles ficaram impressionados. Eu imagino Deus tendo uma feliz dor de cabeça olhando para José. Nossa, eu já fiz ele o homem mais poderoso do mundo, porque Faraó é só uma celebridade, quem governa é José. Que agora eu tenho que ver como é que eu posso abençoar, porque ele permaneceu nos meus propósitos. E aí chega ao final da vida de Jacó, José, por ser um homem temente a Deus, e Thaís fala na mensagem que vocês depois podem assistir no YouTube, os filhos de José, Manassés e Efraim, não tinham nomes egípcios. A esposa de José era filha de um sacerdote egípcio, um homem que cultuava outros deuses. Mas José, sabendo da aliança que seu pai tinha, cujo seu pai é o Deus de Israel, que era o Deus dele, ele falou: meus filhos não terão nomes egípcios. José acertou em tudo. E eu fico imaginando Deus olhando: como é que eu abençoo ele? Já sei. Os filhos deles serão meias tribos em meio ao meu povo. Quando você vê lá no final do livro de Gênesis as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre cada um dos filhos, dos 12 filhos das tribos de Israel, Deus derrama uma bênção ao final da vida
de Israel, em especial sobre Manassés e Efraim, são meias tribos. Mas a bênção de Deus foi tão grande que José perseverou, que Efraim se torna a tribo do reino do norte quando Israel se divide. Quem aqui quer ter tanta bênção que Deus vai ter que abençoar os seus filhos por causa das suas atitudes? Levanta a mão. Irmãos, esse é meu propósito de vida. Esse tem que ser o nosso propósito de vida. Satanás, ele quer frustrar os nossos sonhos, ele quer roubar os nossos sonhos, ele quer acabar com as nossas famílias. E são várias as artimanhas que Satanás, inimigo, hoje usa. Falando aqui de maneira clara, o feminismo desconstruindo a identidade do homem, a falta da figura paterna. Eu falo muito isso com os homens aqui da igreja. Pastor Léo, vocês têm que ajudar no ministério infantil, as crianças têm que ter referência masculina. O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel, a família tem o seu papel. A instituição mais bombardeada hoje é a família, que é o quê? Projeto de Deus. Irmãos, nós somos Efraim, nós temos dupla honra de Deus. Deus quer derramar a bênção sobre as nossas vidas. Pode vir a tempestade, mas a nossa casa está alicerçada na rocha que é Jesus. Pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, pode vir o que for, o mar, a chuva, firme na rocha. As adversidades e as aflições podem vir sobre todos, mas nós temos uma promessa. Nós temos a promessa da bênção de Deus sobre nós. E nós podemos dizer ao final da nossa vida, como Josué disse, um homem que foi sim o libertador de Israel, sucessor de Moisés, que conquistou a terra da prometida, e disse: minha casa e eu serviremos ao Senhor. Que hoje, nesse mês da família bendita, família abençoada por Deus, que aos amados irmãos que são sacerdotes dos seus lares, o papel de intercessor, irmãos, segundo a Bíblia, é de vocês. Eu creio no poder da mulher que ora, porque a mulher, ela desempenha um papel fundamental, sustentáculo, suporte. A mulher sábia edifica a sua casa. Por quê? Se a coluna da casa se rompe, a casa cai. Salomão fala que a tola destrói. Vocês têm uma função, irmãos, que vocês não fazem ideia da suma importância que é. Eu ouvi aqui ontem, depois de mais de 47 anos de ministério, o nosso pastor falando aqui para os casais: se hoje o ministério dele é o que é porque a pastora Marileia, com a sabedoria que Deus tem dado a ela, o sustentou todo esse tempo. Deus tem sonhos nas nossas vidas, irmãos. Família é projeto de Deus. E quando nós vivemos submissos à vontade de Deus, mesmo em meio às lutas e às aflições que a vida pode nos trazer, Ele nos dá dupla honra, como deu aos seus. Amém? Uma salva de palmas. Pastor Leonardo. Você foi abençoado aqui nessa noite? Se coloque de pé agora nesse momento. Se você estiver aí do lado, de algum familiar seu agora, dê a mão para ele ou para ela. Também, se você não estiver, você vai colocar agora o seu filho, o seu marido, a sua esposa, toda a sua família diante do Senhor. Pastor Marco aqui, juntamente com a doutora Thaís, trouxeram essa ministração abençoada, eu recebi da parte de Deus, caminho do perdão, caminho da vitória. Efraim, um novo tempo, dupla honra. Caminhar, querido, perdoar, passar não tem como mudar, mas o presente e o nosso futuro serão melhores para a honra e a glória do Senhor, amém? Então o pastor Marco vai estar orando, intercedendo pelos nossos lares. Vem cá, doutora Thaís, também. Em nome de Jesus. Vamos curvar nossas frontes. Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, pedindo pelas nossas famílias. Oh Deus, a Tua graça nos alcançou. O temor ao Senhor é o princípio de todo o saber. Pai, nós queremos viver as Tuas promessas, os Teus sonhos,
mesmo em meio às adversidades da vida. Pai, se conosco, firma os nossos passos, tira de nós, ó Deus, toda a distração, pois queremos, ó Deus, ter o prazer de viver os teus sonhos e as tuas promessas. Que Satanás, o inimigo de nossas almas, com seus ardis, com seus dardos inflamados, lançados nas nossas mentes, ó Deus, nos revestes da tua armadura, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, das sandálias do evangelho da paz. Guarda, Senhor, tanto os maridos quanto as suas esposas, os pais e as mães aqui presentes, a manterem a sua casa de pé, de joelhos dobrados. Senhor, se conosco, nos dirija, Senhor, nos sustenta, ó Pai. Dá-nos sabedoria para lidarmos com as situações adversas, que humanamente falando, Senhor, dependemos de Ti, para que o Senhor nos sustente, para que o Senhor nos guarde, e para possamos, Senhor, viver uma vida que lhe agrade. Pai, se conosco, dá-nos força para caminhar, pois sabemos que não há nada mais sublime do que vivermos os teus sonhos para as nossas vidas, para as vidas das nossas famílias e para a vida da tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Eu quero dar uma palavra agora para as mulheres aqui que estão cansadas. Eu quero dizer para as esposas agora que estão desistidas, que abriu a sua boca e diz o seguinte: acabou, não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que não é você que define nada, quem define é o Senhor, e Deus é perito em transformar cacos em coroa de glória. A tua casa vai para honra. Ora, Baxere canta, não acabou, não acabou, a tua história não acabou. Aquele que escreveu a tua história já está no futuro. O presente possa estar de vergonha, de dor, de luto, mas eu quero dizer que o Deus está no futuro. O Deus está vendo livramento, o Deus está vendo vitória, Deus está vendo vitória. E saiba, meus irmãos, o Senhor é capaz de parar o tempo, como parou em Bet-Horon. O tempo parou para que o povo de Israel fosse abençoado. Deus é capaz de parar qualquer coisa, de criar qualquer coisa, para que a tua casa seja abençoada. Creia e não desista. Homens, eu quero dar uma palavra de Deus para vocês, sacerdotes. Volte para sua casa. Existem palavras proféticas, nível de autoridade espiritual, que só você pode derramar sobre a sua casa. Você precisa voltar a se responsabilizar. Pare de culpar a sua esposa pelas coisas que não deu certo. Pare de culpar a sua esposa. Se responsabilize pelos seus filhos. Se responsabilize pelo seu casamento. Sacerdote, saiba que você tem o poder de dirigir o carro, e para onde você for, a tua família vai. Entre no trilho do caminho que Deus está traçando para a casa de vocês. Sacerdote, se responsabilize. Mulheres, se responsabilize. Pais, mães, se responsabilize pelos seus filhos. Onde é que estão meus filhos? Estão mortos, não tem jeito. Eu quero dizer para você que tem sim. Tem sim. Deus vai trazer salvação, porque de Berias, que foi gerado na dor, veio Josué, que é aquele que salva. Saiba que a salvação está chegando na sua casa, está chegando no seu lar. Dobre seus joelhos e se responsabilize. Dobre seus joelhos pela sua família e se responsabilize. A sua história ainda não acabou. A sua história é de honra. E para quem tem promessa não vai ficar na vergonha. Quem tem promessa vai para a vitória. Continua edificando. Quantas Serais nós temos aqui? Levante tua mão. Tu és aquela que edifica casas. Tu és aquela que constrói cidades. Será